de Jesus. Eu vou falar do legado de Jesus. Esse é o meu objetivo. Irmão, Jesus deixou um calendário para nós, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. O profeta Isaías, há 600 anos antes de Cristo vir, o profeta Isaías já pregava, dizendo que Jesus estava conosco. 600 anos antes de Jesus estar aqui, mas o profeta Isaías já dizia, lá em Isaías 8, Isaías 9, 6. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino o menino será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça, o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Amém. Irmão, o homem mais sábio que já teve na terra é Jesus Cristo, porque ele é a própria sabedoria. Agora, o homem mais sábio que já teve na terra de pai e mãe é o rei Salomão, porque ele pediu sabedoria para Jesus. Irmão, no sábado eu estava aqui na igreja, a gente estava com pastores, algumas pessoas conversando e falando sobre homens inteligentes. E falaram de homens inteligentes da China, falaram de homens inteligentes do Japão. E deu até um branco no nome de um homem que está escondido nas redes sociais agora, e no qual eles falaram também. Qual é o nome dele? Elon Musk. Esses homens realmente eles são inteligentes. Se vocês perguntassem para o César, você quer caminhar com esses homens inteligentes? Eu dizia que não quero. Não quero caminhar com esses homens inteligentes. Nem da China, nem do Japão, nem os aeroportos, que eu não quero caminhar com esses homens. Porque eu não quero caminhar com homens inteligentes da terra, porque a inteligência é adquirida aqui na terra. Mas a sabedoria vem de Deus. Então eu queria caminhar com Abraão, eu queria caminhar com Moisés, eu queria caminhar com todos os profetas, com o profeta Isaías e com os demais profetas. Amém. Porque eles adquiriram sabedoria, e sabedoria vem do céu. Em nome de Jesus. Irmão, o que significa legado? O que é legado? Legado é tudo aquilo que pode transmitir às gerações. Legado é tudo aquilo que a gente pode transmitir de gerações a gerações. Isso é legado. Verdade. O que Jesus nos transmitiu de gerações? O que Jesus nos transmitiu de gerações em gerações? Vocês vão entender no fim. Legado é tudo isso. Quando nós pensamos em legado, devemos pensar em legados eternos, porque é o legado que tem valor. Legados eternos. É tudo que vem do céu. Amém. Eu vou resumir o máximo possível, porque a vida de Jesus é uma história fantástica, uma história extraordinária, é uma história imensurável, é uma história incrível, a história de Jesus. Porque foi Jesus quem veio. Deus mandou Jesus não queria vir, mas Deus mandou Jesus para a terra para que Ele nos perdoasse, para que morresse por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Amém. Irmão, Jesus veio de Maria e José. José, irmão, diz
Está lá em Mateus 1,16. E José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Maria ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Não foi concebido, veio diretamente do céu. Foi Deus quem mandou Jesus, Verdade. através do Espírito Santo, para nos livrar de todos esses pecados no qual nós estamos. Irmão José morava em Nazaré, na Galileia. Nazaré da Galileia. E houve um essenciamento naquele tempo no qual tinha que conferir a população. E José saiu para a região, junto com Maria, saiu para a região da Judéia, na cidade de Belém. E lá nasceu Jesus, numa manjedoura. O Filho do Homem, o Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador de tudo. Porque Jesus e Deus é só uma só pessoa. Amém. Então Deus enviou o seu Filho para que ele nos perdoasse, nos livrasse de todos os pecados. É o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A geração, Santo é teu nome, Jesus. a geração Deus. de Jesus é a geração de Davi. Irmão, passaram-se de Abraão até Davi, se passaram 14 gerações. E de Davi até um outro tempo se passaram mais 14 gerações. E desse outro tempo até Jesus se passaram mais 14 gerações. Então foram 42 gerações até chegar a Jesus Cristo para nos libertar dos pecados. Ele veio como cordeiro para nos libertar do pecado. Amém. Irmão, Jesus aos 12 anos de idade, o pai de Jesus e a mãe de Jesus, José e Maria, eles foram para uma festa da Páscoa em Jerusalém. E nessa festa da Páscoa, eles ficaram na festa, e José e Maria retornando para a sua casa, já tinha um dia de caminhada. Pensava que Jesus estava junto com outros irmãos que vinham logo atrás. Perceberam que Jesus não estava com eles e retornaram e passaram 3 dias até encontrarem Jesus. Quando encontraram Jesus, Jesus estava no templo com os homens sábios lá do templo. E Jesus fazendo pergunta para aqueles homens admiraram com quanta sabedoria aquele menino de 12 anos tinha. Verdade. Pois aquele menino era muito sábio. E é sábio porque ele é sabedoria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, até o pai, José e Maria, o admiraram. O quanto aquele jovem era sábio. Ouviram eles fazendo pergunta e falando com aqueles líderes religiosos. E eles ficaram encantados com tanta sabedoria. Isso foi na festa da Páscoa. Está escrito lá em Lucas 2,41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Irmão, lá em Lucas 2,46 ao 50, uma mensagem que foi os 3 dias depois que eles encontraram o menino. Todos que ouviram estavam muito admirados com a sua inteligência, com a sua sabedoria e com as propostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estava muito aflito procurando você. Jesus respondeu: porque vocês estavam me procurando? Não sabes que eu devia estar na casa de meu pai? Mas Amém. Eles não entenderam o que ele disse. Conforme crescia Jesus,
lá em Lucas 2,52 diz: conforme crescia Jesus, ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Irmão, no batismo de Jesus, resumindo, o batismo de Jesus, Jesus chegou para João Batista para ser batizado. E João Batista não queria batizá-lo, porque não era digno de batizar o filho do rei, o próprio Jesus, o rei. Mas Jesus o falou: tem que ser assim, tem que cumprir a palavra. Amém. Então ele foi batizado por João Batista. E ao ser batizado, apondo o Espírito Santo de Deus, o céu se abriu para mostrar a divindade. O quanto Jesus era grande, o quanto Jesus era poderoso, para mostrar o seu poder divino. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Irmão, o primeiro milagre de Jesus. Jesus foi convidado para um casamento. E lá nesse casamento, Jesus transformou água em vinho. Lá em João 2:11, conta toda a história. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná, na Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Em Mateus 14, 13 ao 21, Jesus alimenta uma multidão, apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus procura para os seus discípulos: o que é que tem para alimentar aquela multidão? E o discípulo disse: não, dispensa todos eles, para que eles procurem o povoado, para que eles sejam alimentados. Jesus disse: o que é que tens? Alguém tem alguma coisa? Encontraram um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus levantou o olhar para o céu, deu graça ao Senhor, agradeceu ao Pai, partiu aqueles pães, dividiu em cestos e fez a multiplicação dos pães e alimentou 5 mil homens. Aleluia. Sem contar com as mulheres e as crianças. Glória a Deus. Irmão, Jesus faz algo extraordinário. Jesus curou leprosos. Jesus curou cegos. Jesus fez tanta maravilha. Verdade. E continua fazendo. Jesus ressuscita, irmão. Jesus é a ressurreição e a vida. Irmão, Jesus ressuscitou um homem depois de 4 dias. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro havia 4 dias que havia morrido. Jesus recebeu o recado tinha 2 dias que Lázaro já tinha sido sepultado. Jesus recebeu 4 dias. a notícia. Jesus recebeu há 2 dias. Tinha 2 dias que Lázaro tinha sido tinha morrido, e ele recebeu a notícia que Jesus tinha morrido. E ele esperou mais 2 dias. Amém. Junto com os seus discípulos. E aí Jesus falou para os seus discípulos que Lázaro só dormia. E um dos seus discípulos disse: se ele dorme, Senhor, por que vamos lá? Porque o Senhor já foi expulso. Os homens de lá querem me matar, Senhor, porque o Senhor quer voltar para esse lugar. Mas Jesus falou: quem anda na luz, aquele que anda na luz há 12 horas, e eu acredito que seja das 6 da manhã, 6 da tarde. Quem anda na luz, enxerga, vê. Mas quem anda na escuridão, não vê. Então vamos andar na luz. Quem é a luz? Jesus, irmão. A luz é Jesus. Então Jesus foi até aquele local. E Marta soube que Jesus estava próximo dali. Marta veio correndo até Jesus e falou para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus falou para ela:
Filha, eu sou a vida e a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Aleluia, Glória. Jesus. Santo é o nome do Senhor. Quando Maria soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ela. Porém, Maria ficou sentada em casa. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ela. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão ressuscitará, disse Jesus. E Marta falou: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Amém. Jesus pede para que Marta ia avisar Maria. E lá Maria estava chorando e tinha muitas pessoas lá chorando junto com Maria. E Maria, quando recebe a notícia de Marta que Jesus está lá, Maria vem correndo e cai de joelho aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que viu, caiu aos seus pés e disse: Jesus, que se Jesus estivesse lá, o seu irmão não teria morrido. Chorando. Irmão, eu lembrei do pastor Walter. Eu fui no primeiro dia do CCC2. Eu falei o versículo 8, eu falei o versículo 11 e 35. Jesus chorou. E nesse momento Jesus chorou. Porque Jesus era amigo de Lázaro. E Jesus chorou. Jesus pede a Marta e Maria para que levasse ao túmulo. E foram até o túmulo para mostrar a divindade de Deus. Jesus orou e gritou: Lázaro, Lázaro, saia desse túmulo. E Lázaro saiu. Lázaro ressuscitou, irmãos, para a glória e honra do Senhor. Glória a Deus, e para aleluia, para todos os Jesus. discípulos quem era Jesus. Que Jesus Aleluia. é o Filho de Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo. Glória a Deus. A ressurreição de Lázaro. Jesus foi até o túmulo de Lázaro e ordenou: tire a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Depois Aleluia, de dizer Deus. isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio. Glória a Deus. Irmão, a parte mais difícil, a morte de Jesus. Lá em Mateus 27, 45 e 55. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Esta palavra queria dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Foi a hora que Jesus morreu. Mas antes que Jesus morresse, irmão, que estava na cruz, que é a parte mais difícil, Pedro o negou 3 vezes, antes que o galo cantasse 3 vezes. Jesus tinha dito que ele faria isso. Lá em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Glória a Deus.
Aí Jesus deu, lá em Mateus 27:50, aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Segunda a palavra diz que foi mais ou menos 6 horas da tarde. Os túmulos se abriram. Irmão, depois que isso aconteceu, que Deus morreu na ressurreição de Jesus, no terceiro dia. O que quer dizer, irmão, terceiro dia? A cruz, irmão, a cruz deixou um cenário de desilusão, porque um homem justo, cheio de bondade, é levado para a cruz. A cruz era um lugar para homens que praticavam o mal. Mas Jesus não estava ali naquela cruz, irmão, porque tinha cometido algum pecado, porque tinha errado. Jesus foi o único homem aqui na terra que nunca pecou. Amém. Jesus pagou todos os seus impostos corretamente. Jesus viveu uma vida digna, honesta, assim como Ele quer que nós vivamos, que sejamos, que nós vivemos como Ele viveu. Glória a Deus. Com dignidade, Aleluia, com Deus. honra. Irmão, o pastor Maxiel, CCC2, quem não está fazendo CCC1 e CCC2, procura fazer. Nós temos pastor extraordinário para ensinar a palavra do Senhor. Amém. O pastor Maxiel nos ensinou que nós devemos honrar nossos pastores, nossos líderes, honrar a Deus, honrar nosso pai e nossa mãe. Verdade. Irmão, o terceiro dia é o dia definitivo. O primeiro dia, o segundo dia, Deus não agiu. Porque Deus, quando Jesus estava na cruz, que Jesus estava sendo crucificado, Jesus estava sendo morto. Deus abandonou. Por que Deus abandonou? Porque Deus, irmão, não se envolve com o pecado. E Jesus estava cheio de pecado. Mas não era pecado dele, eram os nossos pecados, que ele carregou na cruz. Irmão, o terceiro dia, esse dia é o dia do Senhor. O terceiro dia pertence a Deus, é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. A resposta definitiva de Deus vem ao terceiro dia, porque o nosso Deus, Ele pertence, porque ao nosso Deus Ele pertence a resposta final. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Em 1 Coríntios 15:4, versículo 10. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Mas a ressurreição, irmão, transforma a vida de Jesus Cristo em um legado que transcende escultura, que transcende séculos, em gerações em gerações. Amém. Um legado que acompanha a nossa vida até hoje. A ressurreição de Jesus autentica Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. Glória a Deus. O legado de Jesus Cristo, irmão, é inquestionável, é imensurável. O legado de Jesus Cristo teve um impacto extraordinário. Glória a Deus. Na vida de todos os seres humanos. Amém. Não só naquele tempo, mas até os dias de hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, qual foi o legado que Jesus deixou para que nós não passássemos? Irmão, eu citei em primeiro lugar o legado, a honra a Deus, a honra a nossos pais,
A honra às nossas autoridades, ao nosso pastor, como o pastor Wagner, e todos os demais pastores, devemos honrar. Amém. Verdade. Isso é um legado que é passado, irmão, de gerações para gerações. O que é legado? É tudo aquilo que é repassado de gerações a gerações. Então é isso que devemos passar para os nossos filhos e para os nossos netos. Honrar seu pai, honrar sua mãe, honrar a Deus e honrar os nossos líderes. Bom, o próximo, o segundo, o amor. Tem até uma história, irmão, do amor. Chegou 3 anjos em um determinado local, onde tinha um casal de senhores. E lá, os 3 anjos, a mulher foi conversar com os anjos, e essa mulher procurou: quem são vocês? E ele falou, um deles falou: eu sou o amor. E o outro que disse: eu sou a saúde. E o outro que disse: eu sou a riqueza. E aqueles 3 homens estavam com fome. E aquela mulher o convidou para que os 3 entrassem em sua casa e se alimentassem. Apesar do pouco que ela tinha, ela queria dividir, queria compartilhar com aqueles homens. E aqueles homens disse: nós não podemos entrar os 3, somente um pode entrar na sua casa. E você tem que decidir quem de nós pode entrar. E aquela mulher voltou até o seu marido e conversou com ele. E ele estava passando por uma fase difícil. E ele disse: vamos convidar que a riqueza entre. E eles pensaram mais um pouco e disse: não, nós estamos passando também por uma fase difícil de saúde, vamos convidar que a saúde entre. Conversaram mais e disse: não, vamos convidar o amor. E decidiram convidar o amor. E o amor vem e entra na sua casa. Em seguida entra a riqueza e entra a saúde. Porque aonde está o amor, tem tudo, irmão. Glória Isso é um a Deus. exemplo para nós. Aonde entra o amor, entra a riqueza, entra a saúde, entra tudo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, o próximo passo é a fé. Terceiro, temos que ter fé. Temos que ter fé. Temos que passar o amor de gerações a gerações. Temos que passar a fé, irmão, de gerações a gerações. A fé em Deus. Temos que passar o crer, a quarto, em gerações e gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos, que eles têm que crer em Jesus, porque Ele é o Messias, Ele é o Rei Todo-Poderoso, Ele que veio para nos livrar do pecado. Irmão, temos que passar também o perdão. Temos que perdoar, irmão, as pessoas. Temos que pedir perdão. Irmão, Jesus também nos ensinou que devemos orar. Temos que passar isso para nossas gerações, que devemos orar. Por isso nós nos reunimos aqui todos os sábados para orar, porque Jesus ensinou que devemos orar. Amém. E a oração, e tudo o qual eu falei, é passado de gerações a gerações, para que viva uma vida na luz. Irmão, algo que eu não podia deixar de citar. Nós temos que passar para todas as nossas gerações a luz. A palavra do Senhor. Não só eu, mas todos nós, irmão. Temos que repassar, porque nós somos pastores. Irmão, abençoar as crianças. Temos que abençoar a criança. É algo que o pastor faz que eu acho incrível, mas muito bonito. Abençoar as crianças, quebrar todas as maldições das familiares passados. Seja Para que as repreendido. crianças possam viver purificadas, irmão, Amém. sem aqueles problemas dos seus antepassados. Irmão, acolher os excluídos. Jesus, quando veio à terra, irmão, ele não procurou os ricos, não, ele procurou aqueles excluídos para libertar, para salvar. Irmãos, nós temos que contar a palavra sobre a bondade e a graça de Deus para conosco. Irmão, eu lembro da palavra de Lázaro e o rico.
Lázaro vivia jogado e o rico passava. Lázaro mendigando e o rico não dava atenção para Lázaro. Quando os dois faleceram, Lázaro foi para os braços de Abraão, mas o rico foi para o inferno. E lá o rico orava para Lázaro: Lázaro, deixa eu ir, porque eu poder avisar para os meus irmãos, para eles não fazer o que eu fiz, não cometer o mesmo erro que eu cometi. Mas Jesus disse: lá tenha os profetas que pregam a palavra, eles têm que ouvir. É como no tempo de Noé. Noé construiu a arca sozinho e nenhum outro veio ajudá-lo. E quando veio enchente, todos queriam subir na arca, mas só Noé, seus 3 filhos e sua esposa e as 3 noras foram com ele. Somente 8 pessoas foram salvas. Naquele tempo, Deus queria exterminar toda a população da terra, mas devido ter visto Noé, um homem temente a Deus, um homem correto, um homem que servia o Senhor, nos deu essa graça. Amém. Irmão, nós temos que continuar anunciando que o reino de Deus está próximo. Amém. Verdade. O reino de Deus está próximo. Irmão, eu lembro de uma passagem